todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. Os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão, todo joelho dobrará. Oh, abram os portões, preparem o caminho ao rei. O Deus que vem salvar, aqui está pra libertar. Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta em nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. Os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão, todo joelho dobrará. Quem pode impedir? Quem pode impedir o eterno? 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 Nada, nada, não. Nosso Deus é um leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta em nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. Os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão, todo joelho dobrará. Oh, aleluia! Possamos adorar o leão e o cordeiro, que ele está neste lugar nessa manhã. Vamos estar adorando ao Senhor agora. Entre em intimidade com o Senhor. Se você não tem, clame por Ele. Se você nunca provou do Espírito Santo, peça todo dia para o Espírito Santo para Ele estar vindo no seu coração. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei e Salvador, mas eu me atrevo a te chamar de meu amor. Te chamam de Rei e de Senhor, te chamam de Deus e Salvador, mas eu me atrevo a te chamar de meu amor. Yeshua, tu és tão lindo.
és o nosso Salvador. Declare Aleluia, Senhor. Pai, nessa manhã, Pai, te damos graça, nos rendemos a Ti, Senhor. Vem, Senhor, derramando a Tua presença sobre a Tua igreja, Pai. Anseiamos por mais de Ti, Deus. Que nós possamos estar, Pai, prostrados diante de Ti, para que a Tua graça, o Teu amor venha resplandecer sobre nossa casa, Pai. Te agradecemos, Senhor, por cada vida, Pai, que tem disponibilizado seu tempo para estar te adorando cada vez mais, Pai. Entregamos em Tuas mãos, Senhor, a nossa adoração, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aplauda o Senhor com as suas graças em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais um culto na nossa Paz Church Porto Velho. Hoje um dia muito especial com a nossa Santa Ceia do Senhor. Nós possamos estar aqui ceando junto com Deus, porque Ele anseia por esse momento todos os dias da nossa vida. Lá no livro de Lucas, no capítulo 22, ele fala: disse-lhe Jesus: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Deus anseia por esse momento. Deus anseia que nós possamos estar ceando com Ele, que nós possamos estar colocando diante dEle esse momento tão precioso. Para quê? Para que antes do sofrimento dEle, nós possamos estar tendo esse momento de comunhão com Ele. Aleluia. Pai, consagramos esse pão, consagramos esse vinho, Pai, para que possamos ceiar junto contigo, Deus, que ele seja esse alimento, simbolizando o teu corpo e o teu sangue, Pai, nesse dia, Pai. Que nós possamos, Pai,
está fazendo isso em memória de Ti, Pai, em santidade, conforme a Tua presença merece, Pai. Te agradecemos por esse momento tão precioso, Pai, sobre nossas vidas. Que a Tua palavra fala, Deus, que nunca mais comerei até que se cumpra o reino de Deus sobre essa terra. Aleluias. Tão lindo que eu nem sei expressar. Todos receberam o pão, todos receberam o vinho. Amém. Glória a Deus. Aleluias, meus irmãos. Irmãos, hoje nessa manhã tão preciosa, Paulo nos ensina que o que ele recebeu, ele nos entregou. Ele fala aqui: porque recebi do Senhor e também vos entreguei, que o Senhor, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Meu querido, pode ceiar o pão. Por semelhante modo, depois de haver ceado o pão, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes desse cálice, anunciarai a morte do Senhor até que Ele venha. Pode ceiar. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, meus irmãos. Você que pode, dê um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, porque a Tua misericórdia, Pai, é infinita com nossas vidas, Pai. Aleluias. Amém, meus irmãos. Nesse momento, eu gostaria de estar orando pela família Paz, por cada família aqui representada, e especialmente pelas duas famílias que nesse momento estão passando por um momento tão delicado. A família da Luciana, da irmã Luciana, que nesse momento se encontra com seu esposo no hospital. E pela família do irmão Raimundo, lá do núcleo Ronaldo Aragão também, que está passando por uma situação bem delicada. E eu gostaria que a igreja também intercedesse por essas famílias. Amém? Então, meus queridos, feche seus olhos e declare fé para que o milagre de Deus venha derramar sobre essa família, sobre a nossa família, sobre a casa de cada um que esteja aqui, Senhor. Pai, te agradecemos, Pai, por esse momento tão precioso, Pai, e colocamos diante de Ti, Pai, a nossa situação, Pai, para que Tu venha agindo, Pai, com a Tua proteção, com a Tua provisão, com o milagre que anseiamos, Pai, para que Tu venha, Pai, derramar a Tua graça, a Tua glória sobre cada um aqui, Pai. Pai, eu oro, Pai, pela família da Luciana, Pai. Vem trazendo, Pai, a Tua presença, Pai, até a vida do irmão Humberto, Pai, para que seja restaurada a saúde dele, Pai, 100%, Pai.
Vem também trazendo a tua presença, Pai, sobre a família do irmão Raimundo, para que ele possa, Pai, receber o conforto, receber o milagre que ele anseia, Pai. E nós estamos te pedindo, Pai, nesse momento, Pai, que o teu amor seja por cada família aqui, Pai, que o Senhor venha trazendo a tua proteção, a tua provisão, e que tudo, Senhor, seja feito conforme a tua vontade, Pai. Apesar da nossa busca, Pai, apesar, Senhor, dos nossos pecados, eu sei, Pai, que a tua misericórdia é infinita com as nossas vidas, Pai. Então, te pedimos, te imploramos e suplicando, Pai, pelo teu amor, pelo teu milagre, pela tua provisão, pela tua proteção sobre nossa casa, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, queria deixar vocês em pé só mais um pouquinho, que eu queria compartilhar com vocês uma palavra de oferta, que está lá no livro de Números 15, onde Deus fala ao povo de Israel por intermédio de Moisés, que diz: Moisés, fala aos filhos de Israel que, ao entrardes na terra das vossas habitações, que eu vos hei de dar, ao comerdes do pão da terra, apresentareis ofertas ao Senhor. De todas as dádivas, apresentarei todas a oferta do Senhor, do melhor dela, a melhor parte que é sagrada. Eu sou a tua porção e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Meus queridos, assim como Deus tem nos colocado na terra abundante que manda leite e mel, assim que Ele tem dado a provisão sobre nossa casa, Ele também quer que nós possamos devolver a melhor parte daquilo que Ele tem nos dado, para que nós possamos receber essa herança e essa porção que Ele promete sobre as nossas vidas. As nossas ofertas, nossos dízimos, ajuda a expandir o reino dEle sobre todas as nações. E eu creio que nós estamos muitos abençoados para que nós possamos estar somando, nós possamos estar compartilhando com esse reino e ele cresça em todas as nações. Amém? Meus queridos, tire a sua oferta, porque Deus ama quem dá com alegria. Pode ofertar ao Senhor, meus queridos. Aleluias. O vento sopra forte, as águas não podem afogar. Vento sopra forte, em suas mãos vou segurar. O vento sopra forte, as águas não podem afogar. E o vento sopra forte, em suas mãos vou segurar. Não me guio pelo... Queridos, estendam as mãos para cá, para essas ofertas. Pai, obrigado, Senhor, pela tua proteção, pela tua provisão sobre nossa casa. Obrigado, Senhor, que ela venha multiplicar a 100 por 1 sobre a vida de quem ofertou, e tu venha prover na vida daqueles que não puderam estar ofertando na tua casa nesse dia, Pai. E que nós possamos, Pai, estar a cada dia abundantemente, Pai, somando com essa obra em todas as nações, Pai, em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Glória a Deus, meus irmãos. Agora eu gostaria que vocês prestassem atenção nos avisos da nossa igreja. Meus queridos, venho aqui trazer a vocês que nós possamos estar estendendo esse convite à igreja, para que nós possamos estar sendo um voluntário na casa do Senhor, naquele ministério que você mais se identifica, aquele que você gostaria de estar servindo ao Senhor. Nós temos inúmeros ministérios na casa do Senhor, para que nós possamos estar não só ofertando em espécie, mas ofertando nosso serviço, ofertando a nossa gratidão de estar ali ajudando na casa do Senhor. Nós temos o ministério de louvor, o ministério de mídia, nós temos o ministério do Atmosfera, nós temos o Paz Kids, que ainda não está, por enquanto não está ativo, mas logo logo será ativo. Nós temos vários ministérios. Aquele que, se você quiser participar de algum ministério, procure o líder da sua célula, um líder de louvor, quem você
procurar qualquer líder na nossa igreja, você vai obter a informação para que você possa estar fazendo parte. Amém? Glória a Deus. Nós estamos agora apresentando para vocês esse curso, essa noite especial dos namorados. Será no dia 11, na próxima sexta-feira, para que não só para os casais, para os namorados, para os casados, para os noivos, mas sim, eu sei que você é solteiro, vai casar, que eu creio em nome do Senhor Jesus, mas que você já venha se preparando. Mas mesmo assim, esse convite eu estendo a toda a igreja. Na próxima sexta-feira, você pode estar convidado a participar com a gente. Mas não se esqueça, no final do culto, você passar ali atrás, na mesa, tem a Camila e o Davi, para você pegar o seu convite, para que nós possamos tá tendo um controle, para a gente podendo estar fazendo da melhor forma, para que vocês sejam bem recebidos nesse dia. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Nós também temos o nosso curso de noivos, que inicia hoje, a partir das 16 horas, aqui na igreja, nosso curso de noivo. Eu sei que nós estamos bem de casais, mas nós temos que ter cada vez mais um aprendizado, para que nós possamos estar colocando isso dentro da nossa convivência, dentro da nossa família, nós possamos levar isso para todo o resto da nossa vida. Então, a partir das 16 horas, hoje, dia 6, no dia 13 e no dia 20, nós teremos 3 finais de semana, 3 domingos, com esse curso de noivo, com a Thalita à frente desse curso, e eu sei que ela tem muito a nos ensinar. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Meus queridos, esse foi o aviso da Paz News. E agora eu gostaria de chamar o Paulo aqui para estar trazendo uma mensagem poderosa nessa manhã, que nós possamos estar sendo abençoados pela vida dele. Nós agradecemos por causa dessa disponibilidade de cada um de vocês estar aqui e do Paulo estar trazendo essa mensagem. Amém? Glória a Deus. Recebam Paulo com uma salva de palmas. Bom dia, queridos, a paz do Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Reis, capítulo 2, versículo de 1 a 15. Segundo livro de Reis, capítulo 2, versículo de 1 a 15. O tema da nossa mensagem de hoje é tomando posse do plano de Deus. Quem aqui quer tomar posse do plano de Deus, diga amém. O plano de Deus, ele é sempre melhor do que o nosso plano. É muito importante nós estarmos sempre com o nosso coração alinhado com o plano de Deus, porque os planos dele são melhores, os pensamentos dele são mais altos. E aqui a gente vai ver o alinhamento do plano de Deus na vida de um profeta do Velho Testamento, que é um exemplo de busca, um exemplo de dedicação, um exemplo de perseverança, um homem de visão, profeta Eliseu. E nós vamos ver isso também pela ótica dessa passagem de bastão do profeta Elias para o profeta Eliseu, aqui no Velho Testamento, retratado aqui no livro de Reis, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: quando o Senhor levou Elias aos céus num redemoinho, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gilgal, e no caminho disse-lhe Elias: fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Então foram a Betel. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram: você sabe o que hoje o Senhor vai levar para os céus, o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não falem mais nisso. Então Elias lhe disse: fique aqui, Eliseu,
pois o Senhor me enviou a Jericó. Ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei ir só. Desceram então a Jericó. Em Jericó, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e lhe perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não falem nisso. Em seguida Elias lhe disse: fique aqui, pois o Senhor me enviou ao rio Jordão. Ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei ir só. Então partiram juntos. 50 discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram olhando à distância, quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. Então Elias tirou o manto, enrolou e com ele bateu nas águas. As águas se dividiram e os dois atravessaram em chão seco. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer em seu favor, antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: faze de mim o principal herdeiro de teu espírito profético. Disse Elias: seu pedido é difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu. Do contrário, não será atendido. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, que os separou. E Elias foi levado aos céus num redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e as rasgou ao meio. Depois pegou o manto de Elias, que tinha caído, e voltou para a margem do Jordão. Então bateu nas águas do rio com um manto e perguntou: onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele atravessou. Quando os discípulos dos profetas vindos de Jericó viram isso, disseram: o espírito profético de Elias repousa sobre Eliseu. Então foram ao seu encontro, prostraram-se diante dele. Amém? Queridos, o primeiro ponto que eu quero falar com você nessa mensagem é sobre Elias e Eliseu. Eles eram profetas. No Velho Testamento existiram muitos profetas, mas Elias e Eliseu, eles são chamados de profetas de ação. Diferente de Jeremias, Ezequiel, Isaías, que foram profetas que escreveram profecias, Elias e Eliseu, assim também como Samuel, foram profetas de ação. De realmente eles irem ali com o poder de Deus, revestidos do poder de Deus, operando milagres e maravilhas, demonstrando o poder de Deus para um povo distante do coração de Deus naquele momento, para converter o coração do povo de volta aos caminhos do Senhor. Essa era a missão desses profetas. E Elias e Eliseu, apesar de serem chamados em um tempo em que havia muita apostasia do povo de Deus. O que é apostasia? É o abandono da verdade, é o abandono da fé. É quando alguém que acredita em Deus deixa de acreditar e passa a viver um outro caminho. E eles viveram esse momento na palavra do Senhor, momento em que o povo de Israel estava se esfriando na sua fé, estava se afastando do Deus verdadeiro. Era um momento em que eles estavam buscando o caminho de adorar outras entidades, como Baal, Azera e outras entidades também. Naquele momento eles são levantados como profetas de Deus para restaurar o caminho do povo de Deus de volta para os caminhos do Senhor. E apesar de eles terem essa mesma missão, eles eram bem diferentes em suas características. Elias e Eliseu, Elias era de uma geração anterior, Eliseu foi o discípulo de Elias. Deus escolheu Eliseu para ser discípulo de Elias e dar continuidade ao chamado que Deus tinha dado a Elias, e eles tinham características diferentes. Quando nós lemos a história aqui em 1 Reis e 2 Reis, nós percebemos essas diferenças. Elias, ele era um profeta solitário, e ele vivia a maior parte da sua vida no deserto, sozinho.
ele também tinha uma maneira bem diferente de se vestir. Ele se vestia com pele de animais e usava um cordão de couro, um cinto de couro. Anos depois, aquele que representava o espírito de Elias se vestiu assim também, que era João Batista, também um profeta de exortação, também vivendo no deserto. Mas esse era Elias, um homem solitário, um sobrevivente. Ele viveu no tempo de maior perseguição do povo de Deus, dos profetas de Deus no Velho Testamento. Foi perseguido, todos os profetas de Deus foram perseguidos e todos foram assassinados pelo rei daquela época, o rei Acabe, ao ponto de só sobrar Elias, o único profeta de Deus vivo naquele tempo. Solitário no deserto, recebeu a missão de Deus de converter o coração de toda uma nação de volta para os caminhos do Senhor. Diferente de Elias, Eliseu já era uma pessoa que tinha mais amigos. A palavra mostra que ele tinha mais relacionamentos do que Elias. Eliseu também, ao invés de viver no deserto, ele morava nas cidades e ele se vestia com roupas comuns. Mas independente dessas características, ambos foram usados poderosamente pelo Senhor. Elias foi chamado, como eu disse, nessa missão de converter o coração da nação. Era sozinho e talvez tenha sido responsável por um dos maiores momentos de milagre de Deus no Velho Testamento, que é o momento em que o fogo cai do céu no Monte Carmelo, num desafio que ele propõe contra os profetas de Azer e Baal. E ali a palavra nos diz que toda a nação de Israel se converte de volta aos caminhos do Senhor. Um único profeta contra 400 profetas de Baal e 300 profetas de Azera. E ele lá no topo do Monte Carmelo invoca o nome do Senhor. E fogo cai do céu, consome o holocausto. E toda uma nação coloca o seu rosto em terra, adorando o Deus verdadeiro. Eliseu foi chamado depois de Elias, como discípulo de Elias, e ele é conhecido como o profeta do Velho Testamento que mais operou milagres no Velho Testamento em termos de quantidade. Deus usou Eliseu de forma muito poderosa, muito poderosa. Então, eles eram profetas de ação. Quando nós vivemos um tempo de esfriamento espiritual, nós precisamos de profetas de ação levantados no nosso meio. Quando nós vivemos tempos de luta, tempos de batalha, tempos de perseguição, nós precisamos nos levantar como profetas de ação na nossa geração, no nosso meio, na nossa cidade, na nossa célula, na nossa casa, para provarmos o poder de Deus no meio de onde nós convivemos, para resgatar o coração das pessoas com o fogo de Deus e aquecê-los novamente com a presença do Senhor. O chamado de Deus para nós nesse tempo é para sermos profetas de ação, amém? Quantos aqui querem ser profetas de ação? Diga amém, glória a Deus. Então, Elias e Eliseu eram profetas de ação, mas uma outra coisa que nós observamos também da parte de Deus, quando nós estudamos a história desses dois profetas, é que o nosso Deus, ele trabalha de uma forma intergeracional. Nós não podemos cometer o erro de vivermos a nossa caminhada com Deus como se a história de Deus, que Deus está escrevendo na nossa vida, se resumisse unicamente naquilo que nós vamos viver. O propósito de Deus que Ele está realizando na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas, nunca vai estar somente relacionado àquilo que você vai fazer através da sua vida. Aquilo que Deus tem para fazer através da sua vida está sempre ligado com a futura geração, está sempre ligado com a formação de uma nova geração que vai dar continuidade àquilo que Deus começou a fazer com você. Nós como cristãos precisamos compreender como o nosso Deus trabalha, como Jesus trabalhou também levantando discípulos, que esses discípulos levantaram outros discípulos e deram continuidade à grande comissão do Senhor Jesus. Precisamos compreender e olhar com muita sensibilidade as pessoas que Deus coloca abaixo de nós, para serem aqueles que um dia nós vamos entregar o bastão, para que essas pessoas venham fazer
muito mais do que nós já fizemos, muito mais do que talvez na nossa vida inteira nós venhamos a fazer, mas assim como Eliseu foi chamado para fazer o dobro de milagres que Elias fez, Deus coloca pessoas na sua vida para você ser um tutor, um mentor, um pai espiritual e conduzir essa nova geração para milagres muito maiores, milagres muito mais intensos em quantidades maiores, e Deus vai usar você como mentor, como pai espiritual, como líder de uma geração sendo levantada para dar continuidade. O nosso Deus é um Deus que trabalha de forma intergeracional. Então, é através das gerações que as coisas acontecem. Então, nós precisamos estar constantemente conectados com a nova geração. Precisamos estar conectados com a futura geração que vai carregar o nome do Senhor, vai continuar a missão de Deus nessa terra. Em compensação, do outro lado, nós que temos gerações anteriores a nós, nós precisamos estar debaixo da autoridade dessas gerações. Nós vemos na vida de Elias e Eliseu, Elias compreendeu muito bem qual era a missão dele com Deus, quando Deus falou para ele: vá lá, levante Eliseu para ele dar continuidade ao teu ministério. E ele entendeu que Deus era um Deus de trabalho intergeracional, mas ao mesmo tempo Eliseu compreendeu que ao ser chamado por Deus através de Elias, ele precisava estar completamente debaixo daquela autoridade, em submissão àquela autoridade espiritual que Deus colocou para ele naquele momento. Nós precisamos compreender que antes de Deus fazer qualquer coisa através da sua vida, você precisa estar debaixo de uma cobertura espiritual. Tudo que Deus vai fazer através de você vai depender do quanto você está submetido à autoridade espiritual que Deus colocou na sua vida. O nosso Deus trabalha de uma forma intergeracional. O bastão ele vai sendo passado dia após dia, pouco a pouco, de geração em geração, mas você precisa estar debaixo da sua cobertura espiritual para que o bastão seja passado. Quando o bastão ele não é passado, é o que nós vemos muitas vezes acontecer quando um grande avivamento acontece na nossa história. Aí nós vemos grandes avivamentos. Se a gente for estudar o passado da igreja, muitos avivamentos que perduraram, alguns perduraram décadas, outros perduraram alguns anos, outros perduraram alguns meses, alguns só semanas, e outros foi apenas um momento ali. O que determinou a longevidade desse avivamento foi o quanto houve eficácia na passagem do bastão de uma geração para outra. É o que nós vemos hoje na Coreia do Sul. Coreia do Sul, que tem a maior igreja evangélica do mundo, cerca de 800 mil membros. E era o país com uma das maiores taxas e porcentagens de evangélicos no mundo. Quase 50% dos coreanos eram evangélicos na geração anterior. Na geração atual, da geração atual que está sendo levantada, apenas 25% declaram que querem servir ao Deus verdadeiro. Nesse momento nós percebemos que houve uma falha na passagem do bastão. E muito daquilo que essa geração viveu nas décadas anteriores, pode talvez se perder ou se diluir, quando nós não compreendemos que o nosso Deus ele trabalha de uma forma intergeracional. O bastão ele vai sendo passado de mão em mão, de geração em geração, e nós precisamos facilitar esse processo daquilo que Deus tem para fazer para nós. Eu tenho certeza que cada um de nós, você sabe, Deus colocou alguém para ser o seu mentor, Deus colocou alguém para ser autoridade na sua vida, ser cobertura espiritual na sua vida. E hoje em dia, a nossa sociedade, ela tem vivido um tempo em que tem até uma pesquisa que foi feita recentemente. Qual é o maior objetivo que as pessoas têm? O maior objetivo que as pessoas buscam na vida delas é o ser feliz. E eu creio que hoje em dia, nessa ânsia e busca do ser feliz, muitas vezes nós descartamos certas coisas que são a vontade de Deus para nós, para vivermos aquilo que nós queremos, que o nosso eu quer, que o ego quer, para sermos felizes e muitas vezes buscarmos uma felicidade que não é a felicidade verdadeira.
Um dos maiores motivos que pessoas colocam para não se submeter a uma autoridade espiritual, uma cobertura espiritual, muitas vezes são dificuldades de relacionamento. Saiba que Deus, Ele pode estar nesse projeto que Ele tem na sua vida, usando a sua autoridade espiritual para tratar algo em você. Submissão, quebrantamento no espírito, trabalhar mais o seu coração em relação a muitas coisas que muitas vezes você ainda não compreende. Mas Deus, Ele trabalha de uma forma intergeracional. Nós precisamos compreender isso e vemos isso na vida de Elias e vemos isso na vida de Eliseu também. Outra característica que nós vemos na vida de Eliseu, que mostra como ele conseguiu alcançar o plano de Deus na vida dele, é que Eliseu era um homem apaixonado por Deus. Eliseu tinha um coração apaixonado por Deus. E nós percebemos isso desde o primeiro momento em que o nome dele é mencionado na palavra de Deus. E quando Elias, ele vai até Eliseu para recrutá-lo para essa missão, e ele chega lá na fazenda de Eliseu. Eliseu está trabalhando com 12 juntas de bois, arando a terra. Elias chega a ele, coloca o manto sobre ele, chama ele para o trabalho na missão de Deus, e naquele momento ele deixa tudo. Ele deixa aquela parelha de bois, ele deixa as carroças, ele queima as carroças, ele sacrifica os animais, se despede do seu pai e da sua mãe e segue Elias dentro do propósito que Deus tinha para ele. Ele queimou as carroças, ele não quis deixar que nada pudesse fazê-lo olhar para trás no caminho que ele tinha com Deus, no chamado que ele tinha com Deus. A gente vê isso também nos discípulos de Jesus, quando Jesus chama aqueles discípulos pescadores, e eles fazem questão de deixar os barcos, queimar os barcos. Eliseu também, ele faz questão de queimar as carroças, matar aqueles bois, selando de vez o caminho que ele tinha antes de ser um profeta de Deus, para olhar somente para frente, aquilo que Deus tinha para ele dali para frente, para não ter mais para onde voltar, nos momentos de luta, nos momentos de dificuldade, ele olhar unicamente para frente, para aquilo que Deus tinha para ele. Não vir aquela dúvida muitas vezes de, será que eu fiz a decisão certa? Será que eu estou seguindo o caminho certo? E olhar para trás, ver lá novamente os bois, ver novamente os barcos, e pensar talvez em desistir e voltar atrás. Eliseu era um homem apaixonado por Deus. Apaixonado por Deus. Você vê que ele tinha uma visão daquilo que Deus ia realizar na vida dele. Ele cria no coração dele que Deus poderia usá-lo mais do que usou o profeta Elias, o discipulador dele, o líder dele. E ele faz questão de caminhar com Elias durante todos os momentos. E você percebe que até algumas pessoas falam para ele não continuar. E ele simplesmente vira para essa pessoa e pedem para ela se calar. Eu vou seguir o meu líder, eu vou seguir o meu mestre, e eu quero tomar posse do plano de Deus na minha vida, é isso que eu quero. O próprio líder dele fala, olha, fique aqui. E ele fala, não, eu não vou ficar, eu vou contigo aonde você for, eu estarei contigo aonde você for. E ele segue o mestre dele naquele momento, crendo que Deus tinha algo mais para ele. Ele era muito intenso com Deus, ele era apaixonado por Deus. Uma outra característica que a gente vê na vida de Eliseu, que mostra algo que nós podemos aprender para tomar posse também do plano de Deus, é que Eliseu, ele tinha visão. Nós precisamos compreender também que Deus, ele sempre faz algo na nossa vida, mas antes de ele fazer algo na nossa vida, ele primeiro planta uma visão no nosso coração. Primeiro ele vai fazer você visualizar aquilo no mundo espiritual. Primeiro ele vai fazer você sonhar com aquilo no seu coração. Ele vai gerando isso no seu coração, ele vai depositando no seu coração a esperança daquilo que ele quer fazer na sua vida. Pouco a pouco ele vai revelando aquele quadro que ele tem para você. E ele mostra para você aonde ele quer te levar. E aí você começa a ser guiado por aquela visão que Deus tem para você. Eu não sei qual é aquela visão que Deus ele tem revelado para você, ou se você já se perguntou se Deus ele já me deu uma visão.
saiba que Deus, para todos nós, Ele tem uma visão para ser gerada no nosso coração, que sempre é uma visão muito maior do que nós. É sempre uma visão que vai muito além de somente nós mesmos, é sempre uma visão que vai além de abençoar somente nós mesmos, mas para abençoar muitas e muitas e muitas outras pessoas. Pode ser no ministério, pode ser no seu ambiente de trabalho, pode ser dentro da sua casa, pode ser na sua vizinhança. Eu não sei o que Deus Ele tem para fazer na sua vida, eu não sei o que Deus tem para fazer na vida de cada um de nós, mas especificamente, individualmente, Ele tem uma visão para realizar em você. Mas para isso acontecer, você precisa visualizar. Na palavra de Deus, nós vamos ver talvez milhares de vezes em que o trabalho de Deus era fazer com que aquele instrumento que Ele queria usar, aquele homem ou aquela mulher que Ele queria usar, o trabalho de Deus é plantar essa visão no coração daquele instrumento de Deus. Fazer ele visualizar aquilo que Deus ia fazer através dele. E nós vemos Deus fazendo isso muitas vezes, para que esses homens e mulheres de Deus pudessem visualizar aquilo que Deus tinha para fazer na vida deles. Nós precisamos visualizar, criar realmente imagens daquilo que a palavra de Deus fala sobre nós. Nós precisamos visualizar na nossa mente, porque é isso que a palavra declara que é fé. É você tomar posse disso e começar a visualizar, começar a tomar posse disso pela palavra de Deus. Quando a palavra diz que você é como uma árvore plantada junto aos ribeiros, e que mesmo no tempo de seca, as suas folhas não murcham, a palavra ela está te ensinando a visualizar isso. Você visualizado que você foi uma árvore plantada, você não nasceu ali por acaso perto daquele ribeiro, alguém te plantou perto daquele ribeiro, e você se visualiza. O tempo de seca está ali acontecendo, mas as suas raízes estão profundas. As suas raízes estão profundas e você está plantado perto de um ribeiro, onde de você vai fluir muita água viva, independente das circunstâncias. E você precisa visualizar isso. Você precisa se enxergar nessa visão, que você é essa árvore plantada. Que você é essa árvore que, independente do tempo de seca, você está dando frutos, as suas folhas não murcham, e vida de Deus está fluindo através de você. Visualize isso. Tem um momento na caminhada de Abraão, que é o homem que foi considerado o pai da fé, em que Deus prometeu um filho para ele, e aí o tempo foi passando, ele começou a desacreditar daquilo, e Deus percebe que precisava plantar um pouquinho mais fundo aquela semente, da visão que Deus tinha para ele, e aí ele pede para Abraão sair da sua tenda, e olhar as estrelas do céu, olhar o pó da terra, e falar: Abraão, comece a visualizar, olhe para as estrelas do céu, olhe para o pó da terra, da mesma forma que você está vendo essa quantidade enorme de estrelas no céu, cada estrelinha dessa é como se fosse um filho seu que eu vou gerar através de você. Quando você olhar para o pó da terra, quando você estiver ali trabalhando na terra, e você olhar cada grãozinho de areia, lembre-se da minha promessa para você e visualize como se aquilo fosse, cada grãozinho daquele vai ser um filho que eu vou gerar de você. Vão ser muitos filhos, Abraão, mas eu preciso que você comece a visualizar. Eu preciso que você comece a visualizar a promessa de Deus que eu tenho para você. Eliseu era um homem de visão, e ele visualizava aquilo que Deus tinha para realizar na vida dele. Ele cria no coração dele que Deus tinha para fazer algo ainda maior do que ele via Deus fazer na vida do seu mestre, e ele visualizava isso. Eu não sei o que Deus colocou para você visualizar, se talvez pode ser uma visão que você esqueceu, que por algum motivo você está igual a Abraão, você decidiu entrar na sua tenda, se esconder ali na sua tenda, meio já desanimado daquilo que Deus já te mostrou um dia, na dúvida se Deus vai realizar mesmo, e talvez hoje Deus está falando para você: filho, filha, saia dessa tenda, saia daquilo que te impede de ver as estrelas, e olhe para o céu. Lembre-se da promessa que eu fiz para você, e lembre-se da visão que eu plantei no seu coração. Eliseu, ele tinha esse coração de ter essa promessa viva no seu coração.
Nós podemos citar também outras pessoas que tiveram uma visão muito poderosa e que nós somos talvez até fruto dessa visão. Nós podemos citar o pastor Lucas Huber, que é o fundador da Missão Paz, o fundador da nossa igreja. Há muitas décadas atrás, esse homem de Deus, ele teve esse sonho, ele teve uma visão plantada pelo Senhor. A visão que Deus deu para o pastor Lucas era que ele via na bacia amazônica 100.000 igrejas implantadas e todas as comunidades ribeirinhas da bacia amazônica alcançadas pelo Evangelho, pelo amor de Deus. Essa era a visão que Deus deu para o pastor Lucas. O que o pastor Lucas tinha quando Deus deu essa visão para ele? Tinha a sua esposa, seus filhos e uma caminhonete. E ele morava em Minas Gerais. E ele pega isso e vai para Santarém, funda a Igreja da Paz, funda a Missão Paz. E hoje essa visão que começou apenas com uma família e uma caminhonete, e essa semente plantada no coração de um homem visionário, hoje nós podemos ver frutos. Aonde a gente enxergar aqui dentro dessa igreja, nós vemos frutos dessa visão. Eu sou fruto dessa visão, você é fruto dessa visão, todos nós aqui somos frutos dessa visão. Estamos aqui hoje porque um homem de visão recebeu aquilo que Deus tinha para ele, acreditou naquilo que Deus tinha para ele, perseguiu aquilo que Deus tinha para ele, e o propósito de Deus tem acontecido. Ainda estamos um pouquinho longe de 100.000 igrejas, estamos chegando aí na casa das 1.000 igrejas, mas é até uma boa notícia, que você está chegando no começo do trabalho, tem muita coisa para fazer ainda, e Deus vai te usar poderosamente. E a última coisa que eu quero falar para você é que Eliseu, ele perseverou na visão que Deus tinha para ele perseverou poderosamente. Nós vemos que na caminhada deles, aqui nós lemos aqui em 2 Reis, na caminhada deles estava um rio, que impedia eles de atravessar para o outro lado. Muitas vezes a gente se depara com barreiras que para nós, homens, parece ser impossível de transponer, parece ser impossível de avançar, de atravessar, parece ser algo tão difícil e tão impossível, que a gente muitas vezes é sugerido a desistir. Vem aquelas setas, né, para fazer você desistir, para você pensar que não vai dar mais certo, que é só até ali mesmo. E aqui nós vemos que Deus faz questão de mostrar o poder dele e fazer com que esse rio ele se abra para que eles possam passar. E eles perseveraram, eles continuaram nessa caminhada. E você percebe que foi logo depois que esse rio, o Rio Jordão, né, que eles passaram por esse Rio Jordão, que foi o obstáculo que eles tinham que passar, foi o momento em que Elias se volta para Eliseu e pergunta aquilo que ele quer receber. Depois que nós passamos por um momento de obstáculo, nós passamos por um momento que vem talvez para fazer a gente desistir, um momento que vem para desanimar você na fé. Quando você decide atravessar isso através do poder de Deus, confiando no poder de Deus para te fazer atravessar para outra margem, uma bênção muito poderosa vem sobre a sua vida. Pode ter certeza que quando você está perseverando, está difícil passar por essa situação intransponível, parece ser impossível passar daqui para frente. Confie no poder de Deus, e do outro lado da margem, Deus vai te entregar uma bênção poderosa, Deus vai te entregar um galardão poderoso. Olha as palavras que Eliseu ouviu depois que eles passaram para o outro lado dessa margem. O que você quer que eu te faça? Elias, ele não pediu dinheiro, ele não pediu fama, ele não pediu prazeres, ele só virou para o seu mestre e falou: eu quero dar continuidade no seu espírito, no seu ministério, e eu quero ter porção dobrada do seu espírito. Eu quero fazer ainda mais do que Deus fez através da sua vida. Foi esse o desejo do coração de Eliseu. E eu vou te falar, persevere em fé naquilo que Deus tem para fazer. Deus vai te entregar aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Deus vai realizar grandes coisas através de você. Olhe para frente, olhe para o alto, saiba que você é um filho de Deus,
E Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Quando nós vemos realmente o poder de Deus na vida desses homens, nós vemos realmente que Deus, Ele vai além, inclusive, das expectativas. Saiba que o nosso Deus é aquele que Ele tem a capacidade, a vontade e o desejo de fazer muito mais do que aquilo que os seus olhos podem enxergar, muito mais do que aquilo que você pode imaginar. Mas primeiro, você tem que se agarrar à visão que Deus te deu. Aquela imagem que Deus te deu de algo que Ele vai realizar na sua vida. Às vezes essa imagem já veio até você, veio como uma sugestão e você ainda não percebeu. Talvez venha aquelas coisas, aquelas setas muitas vezes para pensar, não, isso aqui é bobagem, isso aqui não é para mim não. E o inimigo vem para lançar setas na sua vida, para falar, você não consegue isso. Olha de onde você veio, olha como é a sua família, olha como foi a sua criação. Olha essa característica que você tem aqui, olha esse defeito que você tem ali, para fazer você acreditar que talvez aquilo não é para você. A palavra que eu dou para você é persevere. Persevere, não aceite as setas do maligno, não aceite essa acusação. Saiba sempre que quando esse tipo de espírito limitador vier sobre você, é o inimigo tentando derrubar você nessa caminhada, é o inimigo tentando fazer você parar a sua caminhada, porque o nosso Deus, Ele não é um Deus de acusação. O acusador é o inimigo, e quando ele tenta limitar você, apontar você, acusar você, tenha discernimento espiritual para rejeitar aquilo. Use o seu escudo da fé, lembre-se da visão que Deus te deu, tenha fé nessa visão, e avance naquilo que Deus tem para realizar na sua vida, amém? Gostaria de pedir para você ficar de pé nesse momento, em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida, declarar o poder de Deus sobre você. Feche os seus olhos nesse momento e eu quero pedir para você, eu vou te fazer algumas perguntas e eu quero que você coloque isso diante do Espírito Santo de Deus. Você pode falar com o Espírito Santo. Como que você visualiza o seu futuro? Essa é a pergunta, uma pergunta que eu tenho para fazer para você. Como você tem visualizado o seu futuro? Diante dessa palavra e daquilo que nós vemos aqui, Elias, que recebeu esse desafio de Deus para carregar a missão de Deus, um homem de visão, um homem apaixonado pelo Senhor, perseverante em fé, mas que tinha essa visão clara. Ele cria que Deus ia usá-lo poderosamente, ainda mais do que o seu mestre. Imagina os pensamentos que vieram na mente dele. Talvez pessoas até olhando para ele pensando, olha só que prepotência, ele acha que vai fazer mais do que o mestre dele. Os pensamentos que vêm talvez neles, de dúvida se é isso mesmo, situações de dificuldade. Mas nós vemos que esse homem, ele foi o profeta que Deus usou para operar mais milagres no Velho Testamento. Mas ele perseverou na visão que Deus tinha para ele. Eu não sei qual é a visão que Deus te deu. Se é a visão de um ministério nas suas mãos. É um ministério nas suas mãos? Olhe para a visão que Deus um dia te deu. Não desista dessa visão. Não solte essa visão. Deus tem coisas para fazer de forma extraordinária através da sua vida em nome de Jesus. Como você tem visualizado o seu futuro? O que você enxerga quando você olha no espelho? Você tem enxergado um leão? Você tem enxergado um leão rugindo aí? Deus mora dentro de você, o Espírito de Deus está sobre a sua vida. Aleluia. Aleluia. Pai querido, eu oro, meu Senhor, pelas nossas vidas e nós queremos declarar, meu Senhor, que nós vamos agarrar esse bastão com todas as nossas forças. Eu não sei o que é aquilo que o Senhor tem para fazer através das nossas vidas, mas eu sei que é grande, porque o nosso Deus é um Deus poderoso. E Ele nos chama para coisas poderosas, Ele nos chama para coisas grandiosas. Eu não sei exatamente o que cada um aqui tem para realizar no Senhor, mas eu sei que é único. E eu sei que aquilo que Deus te deu para fazer, ninguém mais vai conseguir a não ser você. É você que é chamado para essas pessoas, é você que é chamado para essa missão, é você que é chamado para esse sonho que Deus tem plantado no seu coração.
é no ministério, é na igreja? Qual é o chamado que Deus tem para você? Qual é a visão que Ele tem para realizar na sua vida? Coloque isso dentro de você agora, resgate isso no seu coração agora, porque aquilo que você precisa não está fora de você, não está longe de você, está dentro de você, está perto de você. O Espírito Santo de Deus habita em você. E Ele é capaz de fazer coisas poderosas. Mas a matéria-prima que você precisa dar para Ele fazer coisas grandes é a visão, é a fé em Deus, é a fé naquilo que Deus tem para fazer através da sua vida. Quando a gente vê o encontro de Moisés com a sarça ardente, nós percebemos que Deus ele gastou pouco tempo para convencer Moisés daquilo que ele era capaz de fazer, mas Ele gastou muito tempo explicando aquilo que Deus era capaz de fazer através da vida de Moisés. Deus tem coisas grandiosas para fazer através da sua vida. Deus tem coisas grandiosas para fazer através da sua vida. Não olhe as circunstâncias, seja essa árvore plantada junto aos ribeiros, e flua em vida sobre essa geração em nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus eu declaro isso em nome de Jesus. Declaro o Teu poder sobre essa igreja para grandes coisas. Somos agentes de transformação nessa cidade. E eu declaro, Senhor, o Porto Velho, a nossa cidade amada, transformada pelo poder de Deus na vida dos agentes de milagres que estão aqui, meu Senhor. Que um dia são frutos de uma visão, mas vão ser também sementes plantadas em visões ainda maiores. Eu declaro isso em nome de Jesus. Eu declaro o poder de Deus se manifestando na vida de cada um aqui, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Querido, que Deus abençoe você, abençoe a sua vida poderosamente, que você tenha uma semana cheia do poder de Deus, e que você seja esse leão, rugindo poderosamente contra as circunstâncias, focado na visão que Deus tem para você, em chamas aonde você for, a luz de Deus brilha em você em nome de Jesus. Desejo uma semana abençoada e poderosa em nome de Jesus. Dê uma forte salva de palmas para o Senhor Jesus. A Ele a honra, a Ele a glória. Glória a Deus.